A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Carol Personality. Vamos ao comentário. Pois é, traduzindo, significa personalidade do gado. Estou me referindo à revista Time, cuja voto eletrônico digital popular, as pessoas que apoiaram o Bolsonaro acharam que ele seria estampado na capa da revista Time como se fosse a personalidade do ano. Mas, independentemente disso, a personalidade do ano, uma delas, né, que foi escolhido pela revista Time, o Elon Musk, não é fluxigere. Eu acho que foi um equívoco muito grande da Time ter escolhido como principal pessoa para ser colocado à frente da capa da revista um cara que tem seus méritos quanto construtor da sua fortuna, mas diante da situação atual no mundo, eu acho que as pessoas que se envolveram, os cientistas que se envolveram em busca da defesa da humanidade, deveriam ser escolhidos. Até porque o Elon Musk, que ele foi muito criticado por fazer opiniões muito controversas sobre a questão da Covid-19, né? Sobre muita desinformação. Ele chegou a espalhar muita desinformação sobre a pandemia e também sobre algumas situações polêmicas que ele opinou sobre inteligência artificial, criptomoedas e a questão do transporte público. Então eu acho que o fato dele ser o cara mais rico da humanidade, da modernidade atual, com a fortuna de 315 bilhões de dólares, não significa que ele foi tão importante assim para a humanidade. Na frente de pessoas como o Brasil, por exemplo, nós temos a Esté Sabino, que é a coordenadora, né, de pesquisa que conseguiu, junto com o grupo, fazer o sequenciamento genético do novo coronavírus em 48 horas. Ou seja, em tempo recorde. Nós tivemos a Jaqueline de Góes de Jesus, que é uma pesquisadora baiana, né, que conseguiu, através de programas de vídeos pela mídia digital, informar o mundo sobre o que estava acontecendo, né? Nós temos a Anísia Trindade, que é a primeira mulher doutora em sociologia que assumiu a presidência da Fiocruz, né, e desenvolvendo as vacinas da Oxford e AstraZeneca. E nós não poderíamos esquecer de Margaret Dalcom, uma pneumologista, não é, que está trabalhando a questão da BCG, o impacto nos trabalhadores de saúde, o impacto do desafio da Covid sobre os trabalhadores da saúde e alterando a composição da BCG. E Natália Pasternak, por exemplo, que foi uma microbiologista que se colocou contra o negacionismo. Então, na realidade, nós temos pessoas no mundo e no Brasil que deveriam estar lá dentro dessa necessidade sanitária. E não um cara que acumulou riqueza. Tem várias controvérsias na sua história, a questão de Esmeralda, mas eu não dou muita credibilidade porque foi uma questão de digital, não há uma fonte oficial, não é, ele é da África, né, um sul-africano, mas não merecia essa sua imagem na Time, sobrepondo as imagens de pessoas que foram extremamente necessárias para evitar que mais mortes ocorresse no planeta e principalmente aqui no Brasil. Eu acho que deveriam ter sido inclusive as pessoas que votaram em Bolsonaro, que por uma pessoa só deve ter votado milhões de vezes, não tiveram a consciência, a preocupação de pelo menos ter votado, mesmo que sem valor nenhum,
em pessoas que defenderam a vida e que estudaram a sua história, está construída em defesa da humanidade. E não alguém negacionista. Então, alguém que curiosamente, nesse governo federal, o que mais acontece é ataque de hackers. Não há lógica nenhuma, por exemplo, um ataque de hackers ao sistema do Ministério da Saúde quando o governo se posicionou contra o passaporte. Claro que isso foi uma coisa inventada, uma coisa provocada, que agora é assim. O governo diz que teve um ataque, mas não mostra documento, não mostra a origem, não mostra nada. Então, é preciso ter muito cuidado, principalmente no momento atual, em que nós estamos vivendo esse desastre socioeconômico, onde, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, eles falam que o PIB por renda per capita do brasileiro, ou seja, a renda mínima por brasileiro, só voltará ao patamar, numa situação economicamente estável, de 2013 em 2028. Ou seja, para voltar a renda per capita mais ou menos satisfatória por cada habitante, para voltar para essa renda per capita de 2013, nessa atual conjuntura, ele só voltará em 2028. Então é muito delicado a falta de sensibilidade da Times, a falta de sensibilidade e racionalidade dos brasileiros em optar por votar em alguém que a única coisa que fez foi provocar a possibilidade de pessoas, de famílias ficarem seus entes queridos, principalmente nesse período onde na mesa, nas confraternizações e nas ceias, nós não vamos ter presente pessoas que não terminaram o seu ciclo natural da sua existência. Elas foram prematuramente, até por conta, muitas, de acreditar numa visão extremamente negacionista. Isso teria que ser observado e que houvesse até contestação. A Times também não pode se tornar dona da verdade e escolher, devia melhorar o critério da importância daquela pessoa na humanidade, no tempo e no espaço. Cada pessoa em cada área tem sua importância, mas nesse momento, na minha opinião, as maiores personalidades, todas estarão envolvidas dentro da área da biomedicina, das ciências médicas. São exatamente eles, isso vai de técnico de enfermagem até cientistas. São eles as pessoas que nós estamos devendo a nossa existência, o prolongamento da nossa existência nesse atual momento. E para concluir, quero apenas parabenizar, no nosso humilde comentário, o aniversário a Dilma Rousseff, uma grande presidenta, uma mulher que lutou pela democracia, que se colocou à disposição de uma luta por liberdade, e por que não também parabenizar que hoje está com 83 anos, a Leia Marques, que é a esposa de Che Guevara, que foi uma soldada armada do exército Fidel Castro, que teve 4 filhos e completou seus 83 anos de existência, que também lutou pela liberdade de um país, para que ele tivesse seu próprio hino, sua própria bandeira, sua própria maneira de ser, e não ficar escravizado por quem quer que seja. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 44 minutos. 1h44 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva. Aqui tem as participações pelo WhatsApp, também pelo Facebook e ainda nosso canal no YouTube. Isso mesmo, mandar um abraço para o Juscelino Assunção, está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Tem também aqui a mensagem aqui do Antônio Marinho. Muito obrigado pela audiência, Antônio Marinho também aqui assistindo a gente.
Muita gente por aqui, André, acompanhando nossa programação. Jailton Arruda chegou por aqui também, Maria Luciene. Daqui a pouquinho eu vou ler essas outras mensagens aqui de Maria Luciene, de Jailton Arruda, enfim, as mensagens que forem chegando aqui no Face. Aqui o Jorge do Agreste de Pau Santo está dizendo: meus amigos, ontem fui visitar um amigo em Terra Vermelha e esse pedacinho de pista do regional ABR-104 tá uma negação. Os deputados de Caruaru nenhum se importa com aquele pedaço. A gente tem que estar fazendo zigue-zague, arriscando um acidente. Certo é o povo de Caruaru votar em deputado de fora para ver se aquele pedaço, se faz aquele pedaço. Isto é uma vergonha. Mensagem aqui do Jorge de Agreste de Pau Santo, que está revoltado com a pista entre o regional BR-104 até Terra Vermelha, professor. Veja, eu acho que uma das primeiras ações que o gestor municipal ou gestora municipal, os próprios vereadores, né, e os próprios deputados locais, é fazer um diagnóstico da infraestrutura das principais estradas vicinais, rurais e também urbanas. E aí fazer um leque de prioridade. Por que é tão difícil você fazer um pedaço? Eu vou dar um pequeno exemplo, aquela entrada de Caruaru que sai no regional, é uma loucura, não é uma coisa feita, não é uma coisa bonita, não tem uma placa de bem-vindos, não tem nada. Quer dizer, é preciso que essas pessoas entendam. O legislador municipal estadual tem que entender que legislar não é fazer um requerimento e colocar na gaveta para dar uma satisfação. É acordar de manhã com seu requerimento na mão, ir ao governo do estado quando for uma indicação, ir ao município e a secretaria e cobrar a execução daquilo que foi votado. A outra questão ele tocou sobre o deputado ser de fora local. Gente, eu vou acabar também com isso, porque não há deputado local, há deputado estadual. O mesmo candidato, deputado estadual de Caruaru, quer voto de outra cidade do estado de Pernambuco. E o de lá que ganha a melhor proposta. Mandar aqui um abraço para o Elias Serafim Neto. Perguntou aqui: professor, Lula fala abertamente que irá regulamentar a imprensa. Como o senhor se sentirá sufocado ou se sentiria sufocado, calado e censurado? Primeiro eu quero dizer a você que quando você for trabalhar esse argumento, dê uma pesquisada na lei 221, de número 221 e 220 da Constituição Federal, que ele não vai regular o que eu vou falar, ele vai regulamentar a mídia, ou seja, democratizar. Significa que nós podemos ter programas caruaruenses, que milhares de pessoas, centenas de pessoas podem ter acesso à concessão de emissoras de rádio e TV, e não apenas em 1% da população. Regulamentar é isso, não é censurar. Isso os países, o Reino Unido tem, Estados Unidos tem, Inglaterra tem e assim por diante. Então, antes disso, você vai lá no artigo número 221 da Constituição Federal, que fala exatamente na regulação da mídia, não é na censura da mídia. Mensagem aqui do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Hospital de Guarnição do Exército em João Pessoa. Professor, sexta-feira passada o senhor falou que Bolsonaro queria botar os garimpeiros como povos tradicionais. O senhor esqueceu de falar da sociedade que o Lula fez com os pescadores e terreiros. O pescador é uma profissão, terreiros e templos estão na Constituição brasileira. Só existem 2 povos tradicionais. Modesta parte, eu sou indígena e os quilombolas. Deixe o homem trabalhar e vamos trabalhar para o Brasil crescer. Mensagem do Índio Agagiani. Não, você confunde. Você deveria pelo menos ter ido ao dicionário e saber o que significa ser povos tradicionais. Não é? Povos tradicionais não são só os indígenas, são povos, classes sociais que se desenvolvem num habitat natural e dele se reproduz, constitui família, vivendo dos elementos que o cercam, como jangadeiros, né? Como as pessoas que trabalham em áreas ribeirinhas, que vivem, inclusive, na questão do mangue. Não é? Então são vidas, são povos que nascem, se criam e se reproduzem naquele ambiente.
não é? Então, a questão da pesca que o governo fez foi exatamente para dar uma condição de vida àquela pessoa que vive da pesca. Garimpar não é viver do ouro, é explorar. E por trás disso, Índio Agagiani, existem bandidos, organizações criminosas que estão acabando com os índios e acabando com a Amazônia, não é? Então é preciso entender primeiro o que são povos tradicionais, não é? E que são quilombolas. São pessoas e grupos sociais que, segundo a antropologia, ele tem uma relação com o meio ambiente de sobrevivência e de respeito aos elementos que o cercam. Tem mais mensagens por aqui. A Cleide Nascimento está elogiando o professor por suas respostas, suas colocações. Tem também aqui Obrigado. mais mensagens aqui chegando do nosso Facebook da Rádio Cultura. O professor está por aqui interagindo conosco, viu? Mais uma vez o Antônio Marinho continua aqui, né? Segue aqui no caso, né? Fazendo aqui suas ponderações, né? O seu apoio aí, obviamente, aos governos de esquerda, criticando o atual governo brasileiro. A gente tem aqui a Maria Luciane que diz assim: professor, eu li hoje, vou abrir aspas para ela, né? Professor, eu li hoje que a Time vai até o Tribunal Federal de Washington para processar Bolsonaro pelo uso indevido da imagem da capa. Não, confesso que não li, mas nosso ouvinte disse que leu em algum lugar, professor. Veja, primeiro ela deve ter algum indício de alguma situação que ocorreu, só que tem um detalhe, não é uma fonte oficial que está trabalhando essa possibilidade da Time processar Bolsonaro, entendeu? Porque ela abriu o inquérito popular. E aí, agora, o que pode ter acontecido é exatamente a precipitação dos bolsonaristas em colocar Bolsonaro na capa da Time. Isso é uma infração, isso fere os direitos autorais. Ela tem totalmente razão em querer processar. Mensagem Se do vai Paulo. fazer, eu não tenho conhecimento. Mensagem do Paulo Sérgio Silva. A Time, a revista Times, não é revista científica, é econômica, política, social e capitalista. Não, eu sei disso. Mas mesmo sendo capitalista, agora vamos tentar melhorar essa visão de capitalismo. Capitalismo não existe sem saúde. Capitalismo não existe sem vida. Capitalismo não existe sem renda per capita grossa, sem salário de trabalhador. Quem domina o capitalismo é o consumidor. O capitalismo é um sistema tão fraco, economicamente falando, que todo dia ele quebra. E todo dia ele usa o Estado para poder se permanecer. Então, mesmo ela sendo uma revista, e eu concordo com você, comercial e não científica, é preciso melhorar o seu nível de observação para, no tempo e espaço, escolher alguém. Por exemplo, nesse momento de pandemia, que não é uma brincadeira, as pessoas que devem ser mais observadas quanto prêmios, quanto qualquer tipo de celebração, são exatamente as pessoas da área da ciência médica. Eu não vejo outro, nesse momento, elemento que possa ultrapassar o limite dessa profissão, porque são elas que estão protegendo a humanidade. Mensagem aqui do Kleber Marinho. Espero ansiosamente pelo dia em que as mídias, rádio, colocarão para analisar a vida como um todo, as realidades dos fatos, pessoas coerentes, técnicas e que não tenham viés ideológico como o mapa de suas narrativas. Hoje, infelizmente, no Brasil, os analistas que deveriam abrir os olhos das pessoas se contradizem diante de sua incoerência por várias vezes em um simples parágrafo. Primeiro, eu queria que você dissesse, no meu caso, qual foi a contradição. Segundo, o viés ideológico ele é lógico. Você sabe o que é ideologia? É estudo das ideias. Eu tenho a visão de um economista socialista. Isso não é posição partidária. Isso é acreditar que determinado estudo ideológico é melhor para a sociedade. Tá certo? E a imprensa do mundo não está errada, né? Porque existe bolsonarista dizendo o seguinte, que a imprensa é contra, mas a imprensa toda, o planeta todo. Então, quando tem essa margem
de informação crítica sobre o presidente, sobre o governo atual, tem alguma coisa errada. Então não espere que você vai encontrar uma posição, um comentário no planeta Terra isento daquilo que você acredita. Tá? Então veja, o próprio patrocinadores, comerciantes, têm o seu lado pessoal, mas eles precisam de quê? Da mídia para divulgar o seu produto. E um produto bem divulgado é quando ele encontra numa emissora de rádio, de uma TV, um leque de opiniões que atende várias vertentes de várias classes sociais. Então eu tenho certeza que eu posso ter me equivocado? Posso. Eu posso ter dado uma opinião mais frágil? Posso. Agora, contraditória é delicado. Eu acho que não. Um abraço aqui para o Louro da Malhada, está acompanhando a gente, parabenizando o professor, aqui pelas ponderações, pelos comentários. Tem também aqui a Fátima Salles, também está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Para vocês aí, uma ótima tarde. Mensagem aqui do Rogério, Lagoa de Pedra, está dizendo: boa tarde, excelente comentário do professor, concordo com ele. A Ruth também está dizendo: regulamentar não é censurar. Nos Estados Unidos, os veículos antes da eleição dizem quem vão apoiar. Pois é, essa é uma... sabe o que é isso? É que o que falta nos nossos parlamentares municipais, nos nossos parlamentares estaduais, eles são instrumento de esclarecimento social. Então, por que não discutir isso à margem, sob a tela da Constituição Federal? Então, as pessoas, naturalmente, vai muito pela mídia, pelo Zap, pela rede social, e não se aprofundam nas fontes. Então, quando você vai, o cara dizer, regularizar a mídia, o cara pensa que é censurar o que alguém vai falar. Não, é transformar a mídia tornar ela democrática, mais mídia na mão de mais pessoas e mais programas regionais. Mensagem aqui do Ellison: boa tarde a todos da Rádio Cultura. Quais seriam os principais benefícios ou principais prejuízos de uma total privatização da Petrobras? Total. Se a privatização não desse prejuízo, tá certo? Ela tira primeiro a soberania nacional. Você vira o quê? Um colonizado capitalisticamente falando. Então, nós somos dono da principal empresa estatal única que não tem concorrência interna num país continental como o nosso, que tem mais de 260 milhões, 215 milhões ou mais de consumidores. Você entregar uma estatal que foi construída com dinheiro do povo para vender com preço abaixo de mercado, para os caras mandarem num produto que não vai ter concorrência, isso é perder soberania, isso é despatrionalização, isso é desnacionalização, sabe? Isso é muito sério. Então, privatizar é uma coisa, agora desnacionalizar, principalmente uma Petrobras, que foi constituída em 1952, que nos tornou um dos principais reprodutores de petróleo. Mensagem do Gustavo Silva. Oi. Mensagem do Gustavo Silva: professor, espero um dia tomar um café com o senhor, parabéns, e lhe conhecer pessoalmente. Não, nós estamos à disposição, até porque é importante que esse contato de rádio, midiático, ele saia dos limites físicos de um microfone ou de uma frequência para ir para a relação social. Isso é muito importante. As pessoas que inicialmente se transformam em ouvinte, ele passa por uma transformação para colega, para amizade, e aí a coisa se torna mais humana. Mensagem aqui do Robervaldo, parecida com a mensagem anterior. É pura verdade quanto à pista do regional até a BR-104. Os políticos de Caruaru, todos eles são uma vergonha. Ano que vem, eu e minha família daremos a resposta. Mensagem aqui do Roberval Oliveira. Um abraço ao Nilton Antônio, também acompanhando a gente pela rede social. Está aqui acompanhando a gente, está lá em Vila Trapiá. Pois não, professor?
Eu só queria até reforçar o que o ouvinte diz, é um sinal que os nossos deputados, os nossos políticos têm que observar. Agora, é hora do político acordar. Eles não estão ganhando dinheiro para dormir. Eles estão ganhando dinheiro, poderes e ascensão social, econômica e política para atender a sociedade. Sejam os sulanqueiros do parlamento, os pedreiros dos parlamentos, acordem de 7h30 da manhã ou menos, façam um expediente de 8 horas fora e dentro do gabinete, que andem, que quando fotografar uma via para poder pedir um calçamento, que vá atrás, que sejam agressivos, porque não se pode dormir numa cama onde você ganha por mês 12, 15, 16 mil, enganam a sociedade. Sonhem, trabalhem, lutem por essa sociedade que faz com que vocês tenham poder social e poder econômico. Tem mais mensagens aqui. Essa eu achei também interessante, além das todas as outras que a gente já leu, André. Mas essa também aqui eu achei interessante. O Júlio Filho aqui coloca o seguinte: por que todo mundo precisa de um concurso para assumir um cargo público? Até conselheiros tutelares, né, são avaliados. E dos candidatos políticos não exigem nenhuma qualificação. Eu entendo, porque vou te explicar. A primeira questão sociológica. É natural que no processo democrático, os povos tradicionais, o início da história social, os povoados, os índios, as vilas, escolhiam seus líderes para que eles pudessem representar e resolver algumas questões. Seguindo esse conceito, o critério estabelecido na democracia é o critério da qualidade de quem vota, tá certo? Até porque o trabalho político ele é sazonal. Ele não tem nenhuma estabilidade. Mas o critério está nas pessoas aprender a votar, a saber que aquela pessoa vai ter compromisso e vai fazer alguma coisa. E um detalhe, eu só quero fazer uma pequena crítica ao eleitor. Durante 4 anos de um parlamento, dificilmente você vai ver um eleitor ir ao gabinete de um vereador, sentar e dizer assim: ô fulano, eu votei em você, eu queria que você me desse o relatório do que você fez esse ano. O que é que você está fazendo? Não vai cobrar, vai pedir, vai exigir, vai para a rádio, faz muito bem a comentar na rádio, mas é preciso ir lá e dizer o que foi que o senhor fez. Eu votei no senhor, me diga agora o que foi que o senhor fez que está atendendo a nossa comunidade e a nossa cidade. Cobrar, não deixar ele dormir em paz, cobrar, saber o que ele fez, é uma coisa que o ser humano tem que aprender. Professor Carlos Silva, a gente agradece seus comentários nesta terça. Boa tarde e até quinta-feira, professor. Até quinta-feira, André Santiago, até quinta-feira, Dido Montenegro, e até quinta-feira, ouvintes do Cultura em Forma.